Sobre regras de transição, estudos para o INSS, direito previdenciário, sobre regras de transição de regras de transição das aposentadorias do GPS. O que eu quero dizer? Que mudaram as regras de transição, mas não mudou direito as regras de transição. É que quando mudou para o nome mudou os nomes da regra da aposentadoria de contribuição e a aposentadoria por idade mudaram de nome. Elas criaram umas regrinhas especiais de como que se diz? Mas regras. Eles colocaram o que mesmo? Assim, umas regras que iam durar entre 2019, quando fez os trecos, até uns 2020, 30 lá, mudando a transição, um tempo que o carinhas podiam usar para as transições de tempo se eles quisessem. Basicamente é isso, né? Daí sobre as regras para a aposentadoria do RGPS, tem sexta a regra de aposentadoria especial de transição. Vamos dizer as regras de transições agora. Regra de aposentadoria especial de transição. Mas da forma segurada deveria cumprir 15, 20 e 25 anos. Isso aqui era dependia do tempo e do grau de periculosidade do agente que ele era exposto. Com a regra de transição, agora, além de cumprir anos de contribuição sob efetiva exposição, aos agentes principais prejudiciais à saúde de 15, 20 ou 25 anos de contribuição, a soma do tribuno tempo de contribuição e da idade deverá alcançar uma pontuação mínima. Por isso que falou agora daquela coisa de idade mínima. Basicamente, eles colocaram uma pontuação mínima, fazendo com que, se mesmo que o cara tenha trabalhado os pontos, o tempo de contribuição, se ele não tiver chegado na pontuação mínima, ele não vai poder fazer se aposentar especialmente. Ou seja, bom, na verdade, normalmente quando chega nesse ponto aqui, falta tipo, a diferença é só de uns 3, 2, 3, 5 anos para terminar. Mas muita gente não quer trabalhar mais, né? Sobre a pontuação, é assim, são quando você vai se aposentar para uma aposentadoria especial de 15 anos de contribuição, que de novo é quando os trecos são extremamente perigosos. São 66 pontos de equipe necessário de idade. Ou seja, você tem que ter pelo menos. E essa pontuação é só uma conta de idade mais o tempo de contribuição. Ou seja, é só se você tirar da quantidade de pontos ou a quantidade de tempo de contribuição, você vai saber quanto que é, né? Deixa eu usar a calculadorazinha porque eu não tô com saco de pensar. 66 menos 15 é igual a 51 anos. Ou seja, olha que cara loucão, né? Tipo, os caras querem ferrar com a sua vida, né? Então, você tem que ter 51 anos para poder aposentar especial. Claro que se você vê, comparar isso com com a aposentadoria de tempo, a aposentadoria programada normal, se você comparar isso com a aposentadoria programada normal, obviamente é bem menos tempo, é mais de 14 anos a menos do que o treco, mas obviamente isso não é tudo bom porque você vai ficar exposto por 15 anos a um treco prejudicial à saúde, né? Daí os de 60, o nível 2 você tem que ter 76 pontos, 10 pontos a menos, a mais e 5 anos a mais de contribuição, né? Ou seja, não mudou muito. Daí nesse aqui você só pode se contribuir, você só pode se aposentar com 56 anos. Não teve muita diferença, né? Interessante. E no última contribuição, que é você está exposto a um carinha bem baixo de periculosidade, é 86 pontos. Menos 25 dá igual a que você aposenta se for um homem 4 anos antes. Mas se você aposenta com 61 anos.
Só que daí isso é estranho se não fosse diferente. Será que a quantidade aqui tem o mesmo treco de diminuir 5 anos para todo mundo, para as mulheres nisso aqui? Porque senão aí as mulheres se fariam, né? Daí, ainda dessa regra de transição, aí o que está escrito na lei? Na lei está no artigo 21, emenda 103. O segurado ou servidor público federal que se tenha afiliado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição, agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação desde que cumpridas poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade, do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente de. Daí as coisas que eu acabei de falar: 66 anos de pontos, que é a soma de 15 de anos de exposição. De contribuição. 76 anos de pontos e 20 anos de ativa efetiva exposição e 86 pontos de ano com 25 anos de efetiva exposição. No decreto 3048, se você não sabe, ele está extremamente mudado. Não importa qual que tipo de coisa você tem que imprimir de novo para você ler no treco do INSS, porque ele mudou tudo, meu, tipo, nem adianta tentar fazer edição, mudou tudinho. Então, você tem que imprimir ele treco de novo. Daí, o artigo 3048, que é a regra, que é o regulamento de previdência. O artigo 188p tem um monte de artigos que foram, tipo, adicionados, sabe? O artigo 188p, ressalvado de, o direito de opção pelas aposentadorias que tratam os artigos 51, 64 e artigo 182, L 182 e, uma vez cumprido o período de carência exigido à aposentadoria especial, terá devida será devido assegurado, empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, filiados à RGPS em até 13 de quê? Até 13 de novembro de 2019. Se lembra? Não, você não vai lembrar porque isso aqui não fiz, está fazendo nesse vídeo, né? Mas eu recentemente aprendi, fazendo questões de aposentadoria, que a coisa de 13 de novembro de 2019 é muito provável que apareça na questões do concursos, porque ela, como eu estou falando no programa agora mesmo, ela está no próprio artigos e ela é importante porque ela é a base para a regra de transição, entendeu? Novembro de 2019. Bom, quando o somatório da sua idade e de seu tempo de contribuição e do tempo de efetiva exposição for respectivamente de Tênis 78P diz 66 pontos de 15 anos de efetiva exposição. Ou seja, está escrito literalmente as mesmas coisas do artigo que a gente tinha visto no artigo 21 da emenda constitucional 103. O que é a emenda constitucional 103? Ela mudou. Foram escritas as mesmas coisas lá no decreto 3048 e elas coisas que foram escritas no decreto 3048 foram incluídas nele pelo decreto 10.410 de 2020. Bom, 76, 76 e 20 anos, 86, 86 e 25 anos. A idade e o tempo de contribuição será apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere este caput. Cálculo de agora sobre o cálculo de valor da aposentadoria. Eu vi várias questões que estavam tentando dizer que era sempre 100%, mas normalmente não é 100%. Normalmente eles colocam um treco base mínimo e depois eles falam
que se você quiser o 100% de contribuição, você vai ter que trabalhar por um tempo a mais. Querem te ferrar, né? Bom, a média do salário de contribuição das remunerações dos servidores correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início das contribuições, se posterior a essa competência. Esse é o cálculo de valor da aposentadoria desses caras de 94. Daí, quando o tempo exigido for de 20 ou 25 anos, nessa aposentadoria especial, ela é da 60% da referida média, com acréscimo de 2 para cada ano de contribuição, de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos para homem e 15 anos para mulheres. Tan, tan, tan. Parágrafo 3. Estava lendo qual parágrafo? Acho que eu estava lendo o parágrafo 2. Tá. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponde a 60% do salário do benefício definido da forma prevista no artigo 32, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos e contribuição, exceto na hipótese prevista no inciso 1 do caput das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição. Se não deu para entender, o parágrafo 3 fala a mesma coisa que eu acabei de ler, ou seja, eu não estava lendo um parágrafo 2, não. Bom, homens, tempo de contribuição, atividade especial com exposição de 20 a 25 anos, de contribuição até 20 anos, 21, 22, 23, 24 até 25. Daí a mel, porcentagem da treco vai aumentando a cada um ano em 2%, entende? De até os 20 anos, especial exposição de 20 a 25 anos de contribuição, ela começa com 60% e a cada 5 anos a mais aumenta em 10%, entende? Ou seja, os caras querem te ferrar mesmo, né? Te matar. Das mulheres, elas começam do. Já que elas se aposentam mais cedo, elas começam do 70% ao invés de 60%. Ou seja, tem que trabalhar para elas, elas têm que trabalhar 20 anos. 20 anos a mais. Maluco, né? Cálculo do valor da aposentadoria é a média do salário de contribuição ou das remunerações dos servidores correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 1994 ou desde o início das contribuições, se posterior a essa competência. Quando o tempo exigido for de 15 anos de contribuição, CC- é 60% da referida média, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exercer ter o tempo de 15 anos para homem e mulher. Tempo de contribuição de atividade especial com 15 anos de contribuição. Se lembra que a 15 anos de contribuição é o mais perigoso de todos. Com até 15 anos de contribuição, a porcentagem começa no 60% também. E parece que é para os homens e mulheres isso aqui. Porque se eu me lembro que estava lá nos próprios parágrafos, está falando que era só o de 20 e 25 anos que era separado, né? Bom, daí a mesma coisa, você tem que trabalhar uns 20 anos a mais de contribuição, tipo chegar a 35 anos, para chegar na média de 100%. Estranho, né? E assim, meio que termina essa coisa de contagem, mas que na verdade eu não entendi direito não. Tchauzinho.